Fala, galera do YouTube, e aí, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui uma dica muito importante, muito usada no Excel, que é a função se. A função se aqui, ela permite que você tome decisões em base de uma condição. Então, só para a gente ilustrar aqui, ó, se acontecer algo, eu quero trazer uma informação se verdadeira, se não, falso, tá? Trouxe aqui a síntese da função, a fórmula como ela funciona. Então, se esse teste lógico acontecer, então ele vai me trazer um valor verdadeiro, se não, falso, tá? Então, mas não precisa se preocupar, não precisa decorar a fórmula, porque ela é auto-intuitiva, ela vai te pedindo informações conforme você for preenchendo, ok? Mesmo que você não saiba nada da função se, ou se você sabe alguma coisa da função se, eu trouxe aqui vários exemplos e ainda trouxe um bônus no final pra gente trabalhar, tá? Então pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo, mas vai até o final, porque vai valer a pena e você vai aprender de uma vez por todas como funciona a função se, tá bom? Então eu vou aqui do básico ao avançado e ainda tem um bônus, tá? Antes de a gente entrar na prática, eu quero dizer para vocês aqui alguns símbolos importantes para a gente usar a função se, que são esses símbolos aqui, ó, de maior, de menor e de menor, do próprio igual, né? De maior igual, de menor igual e do diferente. Então, esses símbolos aqui você vai usar muito nas suas condições aí para fazer a função se, tá? A função se, e, ou, essas funções aqui, e, ou, que a gente pode também colocar ali dentro do se, também são muito importantes, muito usadas também. Eu vou abordá-la lá mais lá pra frente, não precisa se preocupar com ela agora, tá? Para vocês entenderem o grau de importância que tem a função se no Excel, ele tem uma variedade aqui de funções com se. Então, ele conta se, tem até um vídeo aí no canal já do Conte Se. Então, soma se tiver uma condição, tem uma média se tiver uma determinada condição. Então, tudo que você pensar aqui tiver um se é porque tem uma condição ali no meio, tá? E até o próprio se o erro, né? Que ele vai te trazer uma informação se errar. Se a fórmula der um erro, que informação que ele pode trazer? Também muito utilizado aí no Excel também, tá bom? Então, vamos lá. No básico aqui, eu trouxe uma planilha, né? Como se a gente tivesse o número da solicitação, quantidade de dias em aberto aqui, por exemplo, e eu quero saber o que está dentro ou fora do prazo. Vamos supor que no nosso exemplo aqui, o dentro do prazo seja menor ou igual a 5 dias. E fora disso, fora desses de 5, tá fora do prazo. Então, aqui no meu status, eu vou elaborar essa forma, tá? Então, vamos abrir aqui, igual, se, e dou um tab. Ele entrou na fórmula. Entrando na fórmula, eu quero saber se esse valor aqui, vai ser o meu teste lógico, se ele for maior do que 5, então... Aí eu dou um ponto vírgula. Se isso acontecer, então ele tá fora do prazo. Fora do prazo. Se não, ele tá dentro do prazo, concordam? Então, ele é simples assim, tá? Se uma condição acontecer, aí você coloca dentro se a condição acontecer, o que vai ser de verdadeiro e o que vai ser de falso. Simples assim, tá? E vou fechar aqui o meu parênteses. Lembrando sempre que vocês for botar uma informação em texto, coloque entre aspas, ok? Então, dentro de uma fórmula, qualquer coisa em texto é dentro de aspas. Então, fechei, pronto, dei um enter, ele já fez aqui minha função se, então eu considero aqui, vamos puxar aquela para baixo, só para vocês verem, ó, tá fora do prazo, todos esses aqui estão fora do prazo, porque são acima de 5 dias, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente conseguiu entender como é que funciona a função se. Ela é simples de trabalhar. O problema é quando a gente coloca mais de uma condição e quer fazer várias condições dentro dela, que pode ser que fique um pouco mais complexo, mas nada que a gente não consiga resolver. Então, vamos lá. Aqui, vamos no nível intermediário, como se eu tivesse mais de uma condição. E aí, aqui eu quero ensinar para vocês como fazer um se dentro do outro, tá? Então, claro que aqui se tivesse 3 condições, a gente podia usar uma das outras variações lá do se, mas a ideia aqui é um se alinhado, um se dentro do outro, tá? E aí não tem limite, você pode botar quantos se's ali dentro, tá bom? Mas vamos só com 3, assim, pra gente não assustar muito. Então, ó, se... Aí é a mesma coisa, eu quero aqui... Ah, tá, e nesse meu exemplo aqui, eu já não quero saber só o que tá dentro... Eu quero saber o que tá dentro ou fora do prazo, mas eu não quero que ele considere as fechadas, por exemplo. Porque tá fechado, já tratei, não me importa. Então, eu vou fazer essa condição aqui também. Então, se esse status aqui for igual a fechada, entre aspas, texto, ok? Então, fechada... Se ela for fechada, não se aplica. Aí eu vou botar aqui de novo, entre aspas, não se aplica. Não se aplica.
ponto, vírgula. Pronto, então a minha primeira condição eu já botei ali. Mas se isso não acontecer, eu tenho mais outras duas condições. Então, eu vou abrir o se de novo. E é aqui que entra o se novamente. Então, se ele for falso, eu quero um outro se. Então, eu abro um outro se aqui. Boto o tab e ele entrou de novo no outro se. Então, eu vou fazer uma outra condição. Então, eu vou colocar que a minha coluna, que a minha célula é 3, né? Que tá ali escondidinha em cima da embaixo da fórmula. Se a minha célula é 3, ela for menor ou igual a 5, então ela tá dentro do prazo. Então, aí eu fiz uma outra condição, ponto, vírgula, botar aqui dentro do prazo. Dentro do prazo. Fecho. E aí, ponto, vírgula, pronto. Se isso não acontecer, agora eu quero que ela me traga fora do prazo, como a gente estava fazendo lá, tá? Fora do prazo. Fecho o parênteses aqui que eu abri. Repara que ele fechou em vermelho? Ele fechou em vermelho porque ele fechou desse si aqui, tá? Então, agora eu preciso fechar desse si aqui também, porque eu abri lá e não fechei esse parênteses. Então, aqui, fecho 2 vezes, ele pintou de preto, viu? Então, agora eu vou fechar essa fórmula e pronto. Vou puxar para baixo aqui e pronto. Agora, o que tá fechado não se aplica. O restante, ele fez a mesma coisa que a gente fez lá anteriormente, tá? Isso aqui não tem limite. Você pode botar quantos cis e quantos você quiser aqui dentro, tá? Eu fiz com 3 para não complicar muito, mas tem uma variação imensa aqui dentro que você pode fazer, ok? Vamos lá para o modo avançado. O modo avançado, eu quero ensinar aqui para vocês a função e a função ou, que é dentro do se, tá? Então, lembra que eu falei lá na frente? Se a função acontecer, eu quero duas e aqui obrigatório que ele atenda os dois critérios. Eu quero que ele atenda se ele for maior ou igual a 5 e ele for menor ou igual a 10. Se ele for essas duas condições aqui, eu quero que ele me traga ali uma informação que está entre 5 e 10 dias, por exemplo. Se não, o restante eu quero que ele me traga fora do intervalo, tá? Eu coloquei aqui só para a gente tentar entender como funciona a função e. Então, sem complicar muito, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, se, aí eu abri o se, tá? Dou um tab. Antes de entrar no meu teste lógico e sair colocando meus critérios, não adianta eu colocar como eu coloquei lá antes. Por quê? Porque ele vai entender um critério separado. Eu quero que ele atenda os dois critérios. Então, eu quero que ele né? A função e vai servir para isso, que ele atenda obrigatoriamente esses dois critérios. Então, aqui eu já entro com esse e, tá? Dou um tab e ele entra. Tá vendo que ele pediu lógico 1? Então, o meu lógico 1 vai ser que esse número aqui seja maior ou igual a 5. É o meu primeiro critério. Eu quero que ele atenda esse critério, aí eu dou um ponto vírgula, eu quero que ele atenda um outro critério, que é esse mesmo número aqui, mas eu quero que ele seja menor ou igual a 10, tá? Então, aqui eu botei os dois critérios obrigatórios. Então, agora eu posso fechar o meu parênteses aqui, porque eu já botei o meu e agora sim, eu vou botar um ponto vírgula e ele vai me pedir se essas duas condições acontecerem obrigatoriamente, o que ele me traz verdadeiro? Agora, de novo, eu vou abrir meu parênteses aqui e vou botar, eu quero que ele me traga a informação que está entre 5 e 10. Vou fechar o meu parênteses e pronto. Ponto, vírgula de novo. Se isso não acontecer, o que eu quero que ele me traga? Eu quero que ele me traga fora do intervalo. Por exemplo, como eu botei ali, tá? Pronto. Agora eu vou fechar o meu parênteses e vou dar um enter. Ok, pronto, ele fez exatamente o que eu queria, tá vendo? O que tá entre 5 e 10 dias, eu vou até aqui filtrar para vocês verem. O que tá entre 5 e 10 dias, ele trouxe para mim aqui, tá? Porque ele atendeu esses dois critérios. Então, é realmente muito útil. Uso bastante aqui no nosso dia a dia, a função e, com e, né? Para atender dois critérios, principalmente para fazer essas faixas aí, tá bom? Vamos aqui usar a função ou. A função ela atende critério, ela é praticamente, a ideia é praticamente igual, porém ela atende um ou outro critério, tá? Se ela atender, por exemplo, vamos botar aqui na prática, tá? Se ela for pendente, eu quero que ela me dê como atenção ali, tá? Que ela classifique como atenção. Mas eu também quero que ela me classifique ou ela pode me classificar como atenção também, se ela for acima de 10 dias. Tá? Então, ou uma ou outra condição, se ela atender, não obrigatoriamente as duas, tá? Mas se ela for uma ou outra, eu quero que ela me traga essa informação de atenção. Se não, normal, tá? Vamos lá na prática. Então, de novo, eu vou aqui abrir se,
dou um tab para ela entrar na fórmula, aí eu boto o ou, tá? Abro de novo aqui, vai abrir um parênteses. Então, é do mesmo raciocínio que o outro, tá? Então, a minha primeira lógica vai ser aqui. Se essa aqui for igual a pendente, se isso for igual a pendente, é no meu critério, ponto, vírgula, vou para o meu outro critério, que é essa informação aqui, se ela for maior do que 10 dias. Se ela for maior do que 10 dias, ela também é meu outro critério, tá? Então, eu abri o ou, agora eu vou fechar essa fórmula do ou, tá? Fechei. Agora, eu dou meu ponto vírgula e vou para o que eu quero que ele me traga, se atender uma ou outra condição. Se atender uma ou outra condição, eu quero que ele me coloque aqui como atenção, tá? Se não, normal. Ok? E fechei aqui o parênteses, ok? Pronto, aí ele me trouxe aqui, ó, normal, porque ela tá fechada, ela não atendeu, né, e tá em 5 dias, e aqui ela botou como atenção, ó, ela não tá pendente, mas ela tá com acima de 10 dias, então é uma atenção. Aqui, ó, ela é pendente, mas ela não é acima de 10 dias, então ela atendeu uma outra condição. Trouxe aqui também uma dica bônus para vocês, que eu achei muito legal, também usando a função se. Aqui a gente tem uns vendedores, vendas, e aqui ele pinta no gráfico quem tem a maior venda. Tá vendo? O Miguel tem 30, mas se o Miguel passar, o Miguel passar a ter, sei lá, 15 mil, a Maria agora que tem 25 mil, tá? Então a Maria pinta de laranja, quem tiver o maior número aqui, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Usando a função se. Aqui a gente tem uma tabela auxiliar aqui, que eu fiz uma fórmula usando o se, e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso agora, tá bom? Vamos lá. Vou criar aqui uma planilha à parte e vamos fazer do zero. Ó, vou copiar aqui essas duas informações e vamos fazer isso junto que eu vou ensinar para você. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto. Vou criar aqui do lado a coluna auxiliar, tá? Nessa coluna auxiliar, eu vou fazer o nosso se. Então, vou botar se este valor aqui, se ele for, eu quero só que ele me detalhe ali quem é o maior. Então, se ele for o máximo, e aí abro a fórmula máximo, se for o máximo neste intervalo aqui, tá? Se ele for o maior desse intervalo, importante aqui a gente travar essas células. Se for maior, eu vou fechar agora a minha função máximo. Se for maior do que o máximo, então que ele traga este próprio número, tá? Se não, eu quero que ele me traga não disponível. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tem uma função não disponível, tá? Não disp. E aí, ele traz aquele n-d lá, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Fecho aspas, fecho parênteses e fecho parênteses de novo para fechar a função se, tá? Pronto, então aqui ele já me trouxe ND porque a Andréia não tem o maior número. Quem tem o maior número tá aqui com a Maria. Vamos ver se é verdade? Pronto, aí ele me trouxe da Maria aqui, tá? E aí agora a gente cria o gráfico. Então a gente vem aqui, inserir o gráfico e a gente bota aqui gráfico agrupado. Então, vou limpar aqui o gráfico para ficar melhor de visualizar. Vamos apagar essas linhas, vamos apagar esses números, vou apagar a legenda. E agora, eu quero, mas ainda assim eu não quero assim, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima da coluna, vou aqui em formatar série de dados. Em informação de série de dados, aparece logo aqui, ó, sobreposição de séries, tá vendo? Bota aqui, ó, em 100%, pronto. E aí agora, ele cobriu sobrepôs, né, um ao outro. Então, toda vez agora que as vendas forem mudando aqui, se o Miguel agora tiver 30 mil vendas, pronto, vai pintar o Miguel de laranja, tá? Então, aqui, e essa cor você pode mudar, obviamente, vindo aqui, mudar a cor que você quer, né? Botar, eu quero que pinte de verde, ele vai pintar. Quiser depois ocultar essa tabela, se você ocultar essa tabela aqui, o gráfico vai dar errado, então não oculta. Pinta ela de branco, se você não quiser que ela apareça. Pronto, ela ficou em branco, ninguém viu a fórmula que você fez ali e ela tá aqui, funcionando como gráfico automatizado aí, tá bom? Espero muito ter ajudado você com a função se. Curte aí o vídeo, compartilha, manda para aquele teu amigo que também precisa aprender um pouco mais sobre essa função. Se inscreve aí no canal para mais dicas como essa. Um beijo e até a próxima!